Olá, meus amores, aqui é a doutora HC, Adélia Ozon, conhecida como a musa do ozônio. Estou aqui todas as quintas-feiras falando de saúde, beleza, qualidade de vida e trazendo várias conexões aqui para você. É isso, você conectado no mundo e o mundo ligadinho em você. O nosso zap é 21 97 15 91211. E o nosso site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E se você não conhece a doutora HC, Adélia Ozon, a doutora fala de ozonioterapia. Você conhece esse gás maravilhoso que está transformando milhares de vidas? Não conhece, não? Então, segue lá, @Adele_Ozon. Isso. A gente fala de saúde, beleza, qualidade de vida, saúde integrativa com o gás mágico, ozonioterapia. O3. Você sabe o que é ozonioterapia? Não sabe? Vou te explicar rapidinho. O gás, ele é anti-inflamatório, fungicida, bactericida, germicida, aumenta a imunidade e trata mais de 250 patologias clínicas. Também na área da estética, fazendo gordura localizada, celulite, estria, flacidez, pós-cirúrgico, pós-operatório, cicatrização, emagrecimento e também capilar. E não é só isso não, também temos todos os produtos ozonizados na clínica da doutora Adélia Ozon, que é lá no Recreio. Temos suplementação ozonizada, temos a parte capilar com ozônio, produtos como shampoo, condicionador, progressiva. Temos também óleo ozonizado para você que tem problema de ferida, cicatrização, queimadura, né? Se você também quer fazer uma nebulização com óleo ozonizado, você que tem aí asma, bronquite, sinusite, esse óleo ele é excelente para a sua recuperação da sua saúde. Olha, aqui é só novidade. E hoje eu vim mostrar para vocês as formas de aplicação da ozonioterapia. Nós temos a via sistêmica retal aqui, essa sondinha aqui, que a gente coloca no endorreto. Isso aqui é para a sua saúde. Você sabia? Pega o sistema imunológico, a gente introduz com o olhinho ozonizado e coloca o gás ozônio, ativando o seu metabolismo, desinflamando ele e te dando uma energia vital. Temos também o esteto, que o médico usa, tá vendo? Esse esteto aqui, ele é específico para ozonoterapeuta, porque ele tem essa borrachinha aqui, que a gente tira o gás com a seringa, conecta aqui na pontinha, do esteto, coloca aqui, no ouvidinho, tá vendo? E coloca o gás. Então, se você tem sinusite, renite, bronquite, asma, né? Problemas de amnésia, problemas de garganta, qualquer problema orofacial, otite, né? Você pode estar tratando com a ozonioterapia na via otológica. Então, eu já falei para vocês 2 vias, né? Temos também a bag, gente. A bag é esse saquinho aqui, tá vendo? A gente conecta, no aparelho. Se a pessoa tiver uma ferida no pé ou na mão, a gente coloca, enche com gás ozônio, fecha. Ele é bactericida, fungicida, germicida, então ele vai tratar a sua ferida, né? E fazendo o tratamento e a reconstrução do tecido para fechar a sua ferida, né? E você ter mais qualidade de vida. Então, esse aqui é um tratamento com bag para pessoas que têm ferida, pós-cirúrgico, né? Que inflamou, cicatrizou. E temos também a parte subcutânea, com essa agulhinha aqui,
que a gente injeta na gordura do paciente, na celulite, na estria, nos vasinhos. Tira o gás, coloca a agulhinha e a gente aplica, né? Então, esses são os tratamentos da ozonioterapia. Um dos tratamentos, porque temos outros também que nós vamos falar em outro programa. E aí, vocês gostaram? Se você gostou, ligue lá, 21 97 159 1211. Deixa lá sua mensagem, o que você quer saber da ozonioterapia. Qual o tratamento que você quer saber? Você sente dor? Tá com a autoestima baixa? Fala pra mim, você quer emagrecer? Você tem uma ferida? Você tem uma cicatriz que você quer tirar? Você tem um queloide? Você tá com ansiedade? Você tá com depressão? Conta pra mim aí, conta pra doutora Adélia. Fala aí no WhatsApp aí, que eu vou te responder tudinho sobre esse gás triatômico que está transformando milhares de vidas. O ozônio já existe há um século, gente, desde a Primeira Guerra Mundial, quando ele tratava as feridas dos soldados. Isso mesmo. E a doutora Adélia Ozon foi a pioneira no Rio de Janeiro, trazendo a ozonioterapia. Além dos tratamentos na clínica, eu também dou curso de ozonioterapia. Então, se você quer ser uma terapeuta em ozonioterapia, é só chamar lá no meu WhatsApp 21 99 6835 824, ou então acompanhar as nossas redes sociais @Adélia_Ozon, né? Que breve já vai ter uma nova data aí dos cursos de ozonioterapia, né? Mas hoje eu tô aqui com uma convidada, gente, mega especial, né? Que eu conheci através dos network, e ela é terapeuta, tá? Mas eu acho que eu vou pedir uma musiquinha, né? Tomar uma água, porque eu já falei muito e eu vou falar para você da nossa convidada. Então aguarde um pouquinho aí. Olá, meus amores. Estou aqui de volta com a nossa convidada, que é muito especial. Como eu disse, eu conheci ela, né? Dos networks aqui do Rio de Janeiro. E é um prazer, né? Conhecer você e poder falar um pouquinho das experiências, né? Como tudo começou, porque ela é terapeuta também, né? Mentora, e é bom trazer, né, novas experiências aqui para a rádio, para todos vocês ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. E eu tô muito feliz, tá? Então, eu quero apresentar a nossa convidada, Aline Diane. Boa noite a todos, gratidão por esse espaço, Adélia, muita gratidão, obrigada pela confiança, né, de estar aqui e contar um pouco da minha história, como tudo começou, né. Me chamo Aline Diane, tenho 36 anos, sou mãe solo, terapeuta, mentora, empreendedora desde que eu nasci, eu costumo dizer, já nasci empreendendo, né, e especialista em ansiedade e procrastinação. E é uma honra, né, falar sobre esse momento, né, ter esse espaço para falar sobre saúde emocional, falar sobre empreendedorismo e falar sobre conexões, né, que na vida, na jornada da vida, a gente vai se conectando com pessoas como você, né, que eu costumo dizer que cada um tem um código. Eu estou aqui graças a esse network e através de mim vem outras pessoas, né? Verdade. E isso é a jornada da vida, né? A gente conhece pessoas através do destino, como diz a constelação familiar sistêmica. Então, gratidão por esse espaço. Então, vamos falar um pouquinho, né, do trabalho, né? Não só da mentora, né, como também da terapeuta, desse trabalho maravilhoso, né, que você vem realizando. Explica um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né? Essa parte terapêutica aí que é pouco falada, como você realiza, né, esse trabalho aí, como os atendimentos online, presencial, né, conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes aí, né, para eles conhecerem. Eu vou contar um pouquinho como iniciou, né, eu tenho 3 anos trabalhando como terapeuta, de fato, mais de 10 anos como líder espiritual, né. E, como eu disse, eu empreendo desde que eu nasci, né? Meus pais são comerciantes, eu vim muito do comércio, né?
E devido à necessidade dos empreendedores, né, de não ter uma saúde emocional, não ter qualidade de vida, não saber lidar com as demandas que temos, né, como comerciantes, como empreendedores. A maioria dos empreendedores, eles trabalham sozinhos, né, e carregam muita dor, muita autocobrança. E através dessas dores que eu passei também, né, eu tive meu negócio por 7 anos e assumi o da minha família por 25 anos. Então, assim, eu vi a necessidade e através dessa necessidade eu comecei a buscar autoconhecimento. Né? Comecei a buscar para mim, para lidar com as demandas, né, por ser mãe solo, por ser empreendedora. E aí eu vi que eu poderia, de alguma forma, transformar vidas. Né? Trazer consciência, trazer qualidade de vida, trazer estratégia para você lidar, superar com as suas dores. Né? Como assim? Eu trabalho hoje com mentorias, eu trabalho totalmente online, mas faço muita palestra presenciais, né? A gente vai estar até com um evento na freguesia, dia 7 de junho, eu mais 2 terapeutas, iremos fazer uma jornada de autoestima, né? E eu trabalho com essa abordagem da psicanálise, a constelação familiar sistêmica, porque eu percebi que eu repetia uns padrões familiares, né? Hoje é o dia do trabalho. Isso. E eu falava assim, sempre fui viciada em trabalho, gente. Pensa uma pessoa que gosta de trabalhar. Só que aí eu fui quebrando esses padrões da minha vida, fui equilibrando entre a vida pessoal, entre ser mãe, ter uma vida social, né? Como é importante essa questão da gente ter vida social, porque nós estamos aqui porque a gente criou uma afinidade, uma conexão. Verdade. Senão a gente só fica fixado numa área. Então, hoje eu trabalho como mentora, eu auxilio, eu guio, eu pego na mão da pessoa, eu acompanho naquele processo, igual bebê mesmo. Eu falo assim, às vezes eu sou sua mãe, às vezes eu sou seu pai, mas às vezes eu sou braba, porque eu preciso te alinhar para um caminho, né? Verdade. E como é bom a gente ter alguém, né, Adele? Imagine você ir com as suas dificuldades, eu não sei a sua história, mas acredito que como é importante a gente ter alguém para nos acompanhar, né? Meninas, eu preciso interromper 1 minuto para dar uma notícia. Sim. Tá? Que acabou de acontecer aqui. Morreu nesta quinta-feira, dia 1º de maio, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, depois de mais de 8 meses internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul, onde deu entrada para tratar de uma arritmia cardíaca. Morreu Nana Caymmi. É uma grande perda para o mundo da música, para a MPB, uma pessoa que muito contribuiu e é muito triste. Então, eu deixo aqui informação, infelizmente, no seu programa, Adele, porque um grupo de jornalistas acabaram de mandar aqui, mas a gente dedica esse programa que fala de sentimentos hoje, que fala de momentos, de jornadas, de colocar cada sentimento no seu lugar, dedicamos a nossa querida, hoje saudosa, Nana Caymmi. Que ela descanse em paz, né? Deus conforte o coração de toda a família. Muito triste, né? Receber uma notícia dessa, mas que ela esteja em bom lugar, né? Missão cumprida. Mas Um legado, né? Um legado que vai se estender a gerações, né? Eu costumo dizer que é para isso que nós viemos, né? Para essa missão, né? Não importa se fisicamente não estamos, mas qual o legado, qual é a missão? que deixou, né? Que vai se arrastar para os nossos filhos. Essa parte é mais bonita, né? É. O que você deixou, o que você fez, né? Muita gente nem tá preocupada com isso, É né? verdade. São poucos que conseguem virar a chave, né? E ter essa descoberta. São poucas pessoas. É porque, primeiro, para você saber a sua missão, propósito de vida, você tem que descobrir quem você é. Você é só uma pessoa que paga conta, você só acorda para cumprir deveres, ou você realmente levanta determinada a mudar vidas? Não é que você tem que ser perfeito, você não tem que estar totalmente pronto, você fica pronto no processo. Verdade. Né? A Bíblia diz que cada dia a gente vai se aperfeiçoar, porque a gente vai sendo É um lapidado. aprendizado, né? Vai sendo A cada dia. lapidado no processo. Então, é sobre isso, né? Quem sabe qual é a sua missão, propósito? É muito difícil. Até descoberta demora, né?
Muita coisa. Tem gente que passa a vida toda e não sabe. E não sabe, né? Vem uma parte do amadurecimento também, né? É uma dos pontos que eu mais trabalho na minha clínica, porque é falar sobre identidade. Porque assim, se você está aqui hoje, né, Adélia, é porque você descobriu qual é a sua missão. Quando eu descobri a ozonoterapia, eu falei que foi Deus que me enviou, né? Porque eu já não podia mais trabalhar com a estética por causa do meu problema de coluna. E eu sempre gostei de algo diferente. E a estética, ela começa a cair na mesmice, né? Tem hora que todo mundo do teu lado tá fazendo estética. E eu sempre gostei do diferenciado. E quando eu tava no telefone, né, pesquisando o que eu ouvi falar do ozônio, tanto na estética na saúde, eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca escutei, né? Na saúde também, e eu com esse problema de coluna, que às vezes eu atendia, né, e o dinheiro ia pro hospital, né, para me tratar, e eu não conseguia atender, e ficava uma coisa chata com o paciente, né, nem todo mundo entende. E aí eu falei, não, eu quero o ozônio. Mas eu também não sabia o que era, né? E aí eu fui buscar, né, entender o que era, saber, estudar. E o valor era caríssimo, eu também não tinha dinheiro, mas eu falei, não, eu vou fazer isso. E meu esposo, né, minha família, não, tá louca, que ozônio, ninguém nem sabe o que é isso aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, não, por ninguém saber, eu vou trazer o ozônio pro Rio de Janeiro e eu vou ser a pioneira no Rio. Ousadia, né? Vão conhecer o ozônio através de mim. Mas assim, ninguém nunca levou fé, né? Eu comecei a mudar o nome de clínica, mudar tudo, e nada eu fazia sem ozônio, e acabei perdendo muitos clientes. E os que vinham, eu tinha que explicar, né? Eu tinha que ir na mídia, eu tinha que fazer vídeo, né? Que poucas pessoas conseguem fazer vídeo, ficar com vergonha. Então, assim, eu fui vencendo, né? Cada etapa da minha vida, lá na freguesia eu dancei com uma bonequinha, me caracterizei de ozônio, dancei lá na rua. E depois eu tava com uma ideia de pegar um carro um trio elétrico, né? Subia e para falar de ozônio, só vinha assim, coisas assim, né? Gente, o povo tem que saber, mas ninguém sabe. Porque você pergunta, tem muita gente que ainda não conhece. Então, assim, eu fui, né? As dificuldades fui vindo. Às vezes dava vontade de desistir, mas eu falava, não vou desistir. Isso é missão e propósito, né? E assim, eu fui testada várias vezes, porque eu fiz muitos tratamentos gratuitos para poder ter relato de paciente, para poder ter o que postar, para as pessoas acreditar, né, em mim, porque lá no curso também dava fotos de antes e depois, mas às vezes você não quer usar das pessoas, né? Sim. Porque depois pode gerar outros problemas futuros, Sim. né? E assim, foi dificílimo, muito, aquele custo alto, né, que a empresa tem, você com poucos clientes, pessoas às vezes pagando bem barato que eu colocava, outros não pagavam, era amigo, a pessoa estava doente, minha filha ficava com a garganta inflamada, eu fazia o otológico, aí as pessoas viam, e agora ela já está brincando, tava com febre, subiu agora, entendeu? Mas foi assim, uma história muito linda que eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho quando eu sempre falei assim, não, eu conheço várias rádios, né? Fiz várias entrevistas, vários podcasts, e eu falava, eu vou ter um programa de rádio. Eu tive vários convites para as várias rádios. Eu via preço, eu via tudo, e eu me conectava, mas Deus sabe de tudo, né? Se eu estou aqui é porque Ele queria que eu estivesse aqui na Rádio Tropical Web Brasil, conectada com essas pessoas. Então, também eu sou muito grata. Então, assim, falar para o mundo, falar para as pessoas, falar do ozônio, né? É o que eu sempre fiz, o que eu sempre faço até hoje. Tenho orgulho, né, de falar. E quando meus pacientes, clientes, né, vêm até a mim procurando o ozônio, eu acho que não tem preço, né? Os relatos, a pessoa falar que melhorou, que foi no médico, que já fez de tudo e nada resolveu e que o ozônio resolveu, eu falo, essa é a bola da vez, essa é a saúde do século, vai ser a saúde do século. Eu tô falando que vai ser, gente. Eu falei isso tem 6 anos atrás, né? Hoje eu tô aqui e vai ser a saúde do século, né? Vai ser a saúde da nova geração, né? Que vai transformar muitas vidas, eu creio nisso, né? Porque Deus deixou tudinho, né? Aqui,
mas tem a hora certa, né? Mas vamos falar hoje mais um pouquinho de você, porque, né? Sabe Tem como é que é? Tem recadinhos. recado, a Elizabeth Coelho, de Jardim América. Aline, você é psicóloga. Não ficou claro? Eu sou psicanalista e consteladora familiar sistêmica, terapeuta de casais e família. A Joana Oliveira, de Deodoro, Rio de Janeiro. Os pagodinhos que tocam às 17 horas. A Lívia Estevão, né? Meia-noite 5 em Lisboa. Estou ligada. Cadê o vereador gato? Fiquei esperando. Ele é gato mesmo, gente. Também acho. Mas hoje ele não veio, né? Uma pena, né, gente? Eu também. Ele é maravilhoso. Além de ser gato, é maravilhoso. Ele é lindo. Lívia, gratidão aí por estar ligada aí na Rádio Tropical Web Brasil, em Lisboa. E você já conhece aí o ozônio? Aí em Lisboa tem ozônio terapia? Se não tiver, ó, me chama que eu vou, hein? Vou pra aí, hein? Dar uns cursos aí, botar uns profissionais aí pra atender vocês aí, quem sabe? É só chamar aí a doutora Adélia, @AdéliaOzon. E vamos falar um pouquinho de Diana. Fala aí, Diana, o povo quer saber. Conte mais dos tratamentos, como você transforma. Posso fazer uma pergunta? Essas Sim, claro, vidas. com certeza. Então, deixa eu só aproveitar aqui. Você falou que faz uma terapia, você faz uma terapia sistêmica, uma constelação familiar, e você trabalha com casais. Também trabalho. Né? Tenho essas formações de consteladora familiar sistêmica, terapeuta de casais. E essa terapia de casais, porque quase nunca foi abordado terapia de casais aqui Não. em nenhum desses programas. Quem está falando, gente, oi, é a Luciana, eu sou a voz do além que fico aqui, sou praticamente o Lombardi de todos os programas. Sim. Como está hoje, nesse mundo pós-moderno, né? Onde ninguém quer se comprometer com ninguém, mas está comprometido, as terapias, eu não estou falando só porque a terapia funcional de casais que são cristãos é mais fácil de você resolver. Sim. Porque você está no contexto bíblico e está dentro de uma religiosidade, de um padrão. Você não deve atender só os evangélicos, você deve atender a todos. Sim. E hoje em dia, eles enfatizam muito que o casamento gay é um casamento que não tem problema, que a maior parte dos conflitos estão nos héteros. E para quem quiser, assistam Homem com H, Ney Mato Grosso, que vocês vão ver que não é verdade. Voltando aqui, Sim. você atende esse público, você percebe que os mesmos conflitos que tem um casal hétero, tem um casal gay. Você concorda que realmente a diferença de criação, é a junção de duas pessoas que foram criadas totalmente diferentes e que passam a conviver. Como você lidar com isso com o casal? Fiz 3 perguntas em uma. Tô percebendo. Sim, são pessoas, gente, tem conflitos. Começa por aí. Toda uma dificuldade de relacionamento, né, de convívio. Então, todo casal, independente do gênero, vai ter conflitos, né? Eu já atendi alguns casais e mulheres, pessoalmente, né? Geralmente uma quer, a outra não quer terapia. E aí eu sempre faço o seguinte, faça você individual, tá? Quando o casal não quer, uma parte não quer, o outro faz individual, porque a terapia tem coisas que é bom que você não esteja perto do seu cônjuge. Vamos falar de coisas do passado que está mal resolvido, né? Então eu trabalho de forma, às vezes, individual junto quando os dois querem. Eu deixo bem claro. Não adianta um querer, né, pelo outro. Não vai funcionar. E sim, tem bastante conflitos, principalmente quando você percebe que de questão de identidade, sabe? Às vezes tem casais que ainda não tem vergonha de assumir a relação, tá? O que eu já atendi foi essa questão, né? Mulheres que tinham dificuldade de mostrar para o mundo, né, a sua opção sexual. E isso trazia conflitos, muito.
porque ela não queria se expor, ela não queria ir pra festa, e aí acabava trazendo muitas brigas, né? Mas o mesmo e os héteros, aí nós falamos dos casais né, homossexuais, e os casais héteros, quais são os maiores conflitos hoje, nesse século que a internet invade, que existem traições virtuais, como é que funciona? Eu vou falar o que já chegou para mim na clínica, tá? É questão de companheirismo, de comunicação. A maior dificuldade do relacionamento é a comunicação. Hoje eu percebo esse padrão não só nas relações, mas todos os tipos de relação. Se você não tiver uma comunicação clara, por exemplo, estamos aqui a 3. Se eu não respeitar a sua pausa e vice-versa, a gente vai ter conflitos de comunicação. Então, a maioria dos casais tem essa questão. Ou fica muito sobrecarregado uma das partes, né? Uma quer melhorar, outros problemas que eu percebo também que tem muito na clínica, o casal que começa um a evoluir, por exemplo. Eu busco autoconhecimento, meu parceiro não quer evoluir. Não quer. É muito complicado. Complica bastante. Porque você tem duas opções. Ou aceitar o jeito que ele é e tá tudo bem, né? Ou você segue e a pessoa fica. E aí aquela questão da sensação, eu estou abandonando. Isso. Tá abandonando quem? Ele é criança? Ela é criança? Mas aí tem várias questões, entende? Porque você casa para não separar. Sim. Mas também você começou a evoluir, buscar, eu acredito que você teve essa dificuldade, porque você rompeu, você saiu da caixinha. Sim. Então, você deve ter enfrentado E o esses outro não desafios. entende. Você busca se libertar. É. E aproveitando aqui minha última pergunta, Sim. e contribuindo aqui para o programa Saúde, Beleza e Conexões, é porque, gente, eu sou jornalista, é impossível ver uma mulher com tanto conteúdo, não consigo extrair. Gratidão, pode isso. E aí, quando eu vejo, eu me meto, minha Madeleine sabe disso, eu puxo. Você enfatizou no início da entrevista que você era mãe solo. Sou. Isso. E você disse que procurou no início a terapia para se encontrar. Sim. Você recebe hoje bastante mães solos? Meu público é bem na época, assim, eu sempre trabalhei com um público bem diversificado, né? Crianças, adultos e adolescentes até no início, né? No início da minha jornada como terapeuta, eu sempre busquei, né? Ajudar todo o público. E aí eu fui, agora só trabalho com homens e mulheres. As pessoas até criticam, né? Porque a gente trabalha com homem, né? Porque você não seja uma mentora de mulheres, não, eu trabalho com pessoas. Eu vim trabalhar pessoas. Então, sim. E porque assim, a gente atrai o que vibra, ou a gente atrai a nossa história, sabe? É interessante. Você tem esse propósito, uma missão, você vai atrair pessoas que passaram por mesma dor. Você foi mãe solo por opção ou você casou e não deu certo? Então, eu casei mal. Dedo podre. Não é dedo podre, eu sabia que ia dar mal. Mas eu tentei dar um jeitinho. Porque mulher adora dar jeitinho, gente. O homem ele já sabe quando a mulher não é pra casar e é. A mulher sabe no fundo, mas dá um jeitinho, sabe? Porque fica apaixonada. Então, não é que ele seja ruim, não é sobre isso. É que ele estava fora da minha missão. E ainda ele tá fora da minha visão. Porque eu tenho um caminho e o caminho dele é diferente do meu. E tá tudo certo. Eu costumo dizer que não existe certo e errado. Existe que até aqui tá Mas tudo ele bem. te deixou um presente pra vida. Sim, a gente era casado. Então ele tinha uma missão com você. A missão era ela. Pois é, mas ele não dá conta, né? Ele não cresceu ainda, gente. Ele vai me ouvir. É natural. Como tem vários, né? Então, deixa eu falar. Eu optei por separar. Foi uma escolha minha. Eu assumi os riscos, tá? Eu assumi os riscos. Porque pra mim era mais fácil eu separar. Do que ele. Porque assim, eu era evangélica, né? Eu fui 10 anos missionária de campo. Eu era mesa de oração, era daquela que viajava, da mesa de oração, que fazia acontecer. E aí eu casei por isso, tá? Porque eu casei porque eu queria estar nesse modelinho, né, da sociedade, mas eu não sou esse modelinho. Então, né, eu não sou padronizada, sou livre. E aí eu casei por isso, tá? Eu casei por motivos errados. Por isso que eu falo, a terapia de casais é muito boa também quando você está namorando. Eu também atendo muitas pessoas que namoram e, por exemplo, chegou pra mim essa semana.
uma paciente que ela está em dúvida se ela vai morar com a pessoa ou não. Aí ela veio até mim. Então, tá bom, então, vamos começar a fazer as perguntas. Por que você quer morar com ele? Aí ela, porque ele é um bom pai. Ué, mas ele é o pai do seu filho? Será que esse é um bom motivo para você dormir com a pessoa e ficar com ela 24 horas? Então são as perguntas, sabe? Que ninguém se faz, né? Exatamente. Verdade. Eu não tinha esse autoconhecimento. Eu sabia que eu tinha que casar, porque falaram que eu tinha que casar. Mas Construir eu não tinha família, ter filho, né? É pra que dar certinho. Aline, é muito complicado quando a gente vive dentro da bolha. Exatamente. Isso. E a igreja é uma bolha. Sim. Assim como você, não é um momento, não vou aqui falar da minha vida, mas todo mundo que me conhece, minha vida é pública, porque eu sou uma pessoa pública há muitos anos. E eu fui tudo isso que você foi, um pouquinho mais. E Você identificou. eu fiquei casada há 12 anos. E desses 12 anos, eu sabia que não era o meu encaixe. Não encaixa. Mas o que eu tinha da sociedade era o que eu não podia perder. E o clique, e eu tô expondo isso porque como é um programa de mulheres e isso vai viralizar, é importante que se você hoje está aí dentro da igreja, cantando louvor, sem entender a Deus, porque o teu varão não muda. Ou muda dentro você, de casa, né? Muda você, minha amiga. Você sabe por quê? Porque Deus não te quer infeliz. O pastor pode achar que você tem que ser infeliz porque é legal para a sociedade, mas Deus não te quer infeliz. Isso é muito importante enfatizar e deixar isso claro. Então, procure uma terapia, sim, procure ajuda, porque eu não procurei, mas eu me autoajudei. sim. Eu falo Você isso. se autocurou, né? Me autocurei. E sabe como? Trabalhando para sustentar 2 filhas. E isso é muito importante. Procure mesmo, vamos aproveitar e dar esse recado. 2 mulheres que foram da igreja e que escolheram errado, não escolham errado, não queiram entrar na bolha. Não dê jeitinho. Não dê jeitinho. Deixa o real mesmo. Olha só, quem dá jeitinho é mãe e pai, que dá jeito de criar e educar. Se chegou para você, não chegou educado, não chegou criado, não queira você ser mãe. Seja mulher. Sim. Só mulher, já te basta. O papel de mulher. Sim. Não é, Aline? Então desculpa, mas eu procurei falar isso, isso é verdade. porque eu acho que isso é muito importante. E bata nessa tecla, vocês 2, levando isso, tirem essas mulheres dessas caixas, dessas prisões. Muitas mulheres dentro de Cativeiros, bolha, né? Dos cativeiros. Eu não tenho problema em falar sobre isso, para mim é uma questão muito bem resolvida, foi uma decisão minha e eu arquei com esse compromisso de ser mãe solo e graças a Deus minha filha vai fazer 9 anos, mês que vem. Que linda. Então é sobre isso, parar de dar jeitinho, veja o real, pare de fantasiar. Eu fantasiei e tá tudo bem e eu paguei meu preço. E foi alto, né? O preço de uma criança, sim, né? Mas assim, realmente é muito complicado. Porque a gente vem de uma sociedade padronizada que a gente tem que casar, que a gente tem que ter filho, a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter um carro. Eu nunca tive um projeto de ser mãe. Eu sempre idealizei uma vida profissional, uma carreira. Mas quando eu casei, é aquilo, né? Eu quero agradar a família, você já tá com 28 anos, caramba, tá passando a idade. aquela cobrança. Eu não era o meu plano de vida, sabe? Não era o meu plano. Mas o quanto que a gente nos abandona para agradar o outro. Né? Então, esse ponto também é importante falar. Quantos de vocês, mulheres, têm se abandonado, homem também, porque eu também levanto a bandeira dos homens, porque não só as mulheres sofrem também, mas eu conheço muitos homens que são muito pais, assim, muito fera, e eu bato palma, assim mesmo, né? Mas quando você abandonou? Quando você se abandonou de você mesmo, dos seus sonhos, dos seus projetos? A maioria das vezes, né? As mulheres fazem isso, né? Esquecem de si própria. A mulher tem essa tendência de se abandonar, né? Então, é sobre isso. E aí, falando dessa cliente que chegou pra mim, ela falou, eu falei, olha só, você quer mesmo? Então, vamos trabalhar, trazer clareza, consciência, porque eu falo, não existe certo ou errado, não existe pessoa certa ou errado, não é isso, o perfeito não vai vir. Cada um tem um ponto de vista. E tudo bem, né? O perfeito não vai vir, não existe pessoa perfeita, existe a pessoa que quer evoluir como você.
Vocês estão olhando para o mesmo alvo? Sim, vai dar certo. Porque quando os dois querem dar certo, não existe receita pronta. Existe o querer das duas partes, sabe? Não é uma questão de ser obrigação, né? Igual tem muitos pais que querem obrigação. Eu vejo, né, muitos pais fazendo as coisas por obrigação. Não, eu falo assim, amor não é uma coisa que você tem que cobrar. Verdade. Sabe, gente, amor é você se doar, é você se entregar, sabe? É natural, né, gente? E as pessoas não têm noção do dano que pode causar. Então vamos beber uma aguinha. Vamos, no próximo fala, bloco, gente, porque o assunto tá maravilhoso. Vou perguntar pra Aline, e quando você quer sair da bolha, o que o companheiro não aceita? Lá no mar alto da paz. Olá, meus amores. Eu estou aqui com a doutora Aline Tiane, né? Ela é maravilhosa, terapeuta, né? Faz constelação familiar, aborda vários temas. E eu perguntei a ela, né? E quando, né, a mulher, ela quer sair daquela bolha que ela se encontra, né? E ela não tem, né, um caminho. E a pessoa, o companheiro não aceita. Como ela faz? Como é que ela consegue se libertar disso tudo? Muito boa essa pergunta, né? A primeira pergunta que se faz é: ela quer continuar o casamento? Vale a pena? Eu costumo dizer, eu sou a favor do casamento, o casamento dá muito certo, o casamento é muito bom, né? Os meus pais ficaram casados há muitos anos. E a questão é, quando essa balança está desequilibrada, alguém tem que ceder. Só que ceder não significa desaparecer, não perder sua opinião própria, né? Porque o que acontece muitas vezes é que um dos casais some, se apaga para que o outro apareça, né? Você acaba perdendo suas opiniões, né? Seu posicionamento. Eu vou falar por mim, que eu falo da minha vida, da minha história, né? Quando eu busco o autoconhecimento desde criança, né? Assim, desde um adolescente, desde 17 anos, vai fazer 20 anos que eu busco me conhecer por várias questões familiares, né? Meu casamento acabou exatamente porque eu também estava repetindo um padrão. Eu vim de pais separados, né? Então, eu acabei fazendo um padrão de repetição. Inconscientemente, eu escolhi uma pessoa que já não ia dar certo. É bem assim. Visão diferente, né? Eu sou consteladora, e aí você estudando os padrões familiares, se você não entender, você vai repetir sempre aquele padrão. Seja na saúde, seja nos relacionamentos, seja na falência, sempre. E aí, quando eu, inconscientemente, que eu falo assim, eu escolhi aquela pessoa porque eu sabia que não ia dar certo. Primeiro, criações diferentes, culturas diferentes. Por exemplo, eu saí de casa muito cedo, 17 anos, fui morar sozinha, depois da separação dos meus pais. Ele mora com a mãe até hoje. Como isso ia dar certo? Não teria como, só se os dois quisessem muito. E ele não quis buscar. Ele prefere ficar na vida dele. Isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma ótima pessoa, tem bom caráter, é um homem digno. Só que eu tenho sede. Eu sou incansável. Imparável. Então, eu tinha a opção de eu me matar, no sentido assim, eu morrer os meus sonhos, de estar aqui com vocês maravilhosos. Se eu não tivesse rompido todo o meu padrão, eu não ia estar aqui. Eu ia ser aquela Aline que estaria trabalhando no comércio, né, atrás do balcão, me escondendo do mundo e sabendo que eu tenho um potencial para falar no mundo. Tratar a lei, né? Exatamente isso. Né? Se você está aqui ouvindo esse momento e você vê que você tem um potencial, é uma decisão. Eu tomei a minha. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar nessa noite. E tá tudo bem, estamos aqui para te apoiar. Se você precisar, eu estou aqui à sua disposição para clarear, né? Eu costumo dizer, eu trabalho com ciência. O trabalho é você realmente, passo a passo. Eu tomei uma decisão, impossível ter casado, mas eu tomei uma decisão consciente em terminar. Porque para mim não fazia mais sentido. E tá tudo bem. Minha filha tem um pai do jeito que ele e tá tudo bem. A gente tem que aceitar. Eu costumo dizer, enquanto você não aceitar
você sempre vai ficar reclamando e não vai tomar uma atitude. Eu costumo dizer, até uma doença a gente deve aceitar, Adélia. Sim, sim. Porque assim, eu recebo do universo aquilo que tem que ser. E tá tudo bem. E recebi, aceitei, agora sim, o que eu vou fazer? Sabe, se você agora se encontra numa situação que está perdida, não sabe o que fazer, me procura. Meu nome é Aline Diane, pode procurar lá no Instagram, Aline Diane Terapeuta. Eu vou estar aqui para te apoiar, para caminhar com você e tomar as melhores decisões que for melhor para você. Não existe uma receita pronta. De bolo, né? Não existe. Se você quer romper, você primeiro tem que se conhecer. Para romper uma bolha, você tem que se conhecer. Você tem que se posicionar. Porque vai vir críticas, vai vir apontamentos. Né? Por que você não continua com esse casamento? Tá bom, ele é uma boa pessoa. Gente, eu odeio essa frase. Todo mundo fala isso, né? Odeio essa frase. É bom. Mas quem falou que não é? Né? Não é sobre isso. É o que eu carrego, o que eu quero. Tá bom só comer arroz e feijão? Tá bom. Mas sempre vai só comer arroz e feijão? Isso. Não vai comer um prato diferente? Não vai ser mais ousado? Não vai se permitir ir num restaurante? Por que não? O que nos difere um do outro? Nada. É só questão... Se hoje a pessoa ganha mais dinheiro do que a gente, porque ela fez algo, ela se permitiu, ela rompeu os padrões, ela rompeu a bolha. Então, é ousadia. Não é fácil, né? Não é fácil. Nada é fácil. Mas eu costumo dizer, Adélia, é fácil continuar uma vida mais ou menos, uma vida morna? Odeio gente, tipo assim, gente limitada, sabe? Porque mas assim, tem gente que gosta, né? E tá tudo bem, não é sobre... feliz com aquilo, tá bom. Exatamente. Mas se você não está feliz, me procura. Porque assim, tá tudo bem você aceitar a vida que você tem. Agora, não é legal você não aceitar e ficar reclamando e não tomar uma atitude. Porque a atitude é coisa de adulto. Tem muita criança, pessoas que é adulto, mas sendo criança. Que não se posiciona. Não toma decisão. Exatamente. Por quê? Só você não tomar uma decisão já é uma decisão. Verdade. E aí eu te pergunto, né? Vai ficar vivendo a vida como... deixa a vida me levar? Ou você vai conduzir, infeliz, né? Ou você vai conduzir a sua vida, né? Tomar o controle dela. Isso se chama autorresponsabilidade. Então, eu assumi minha vida, né? Eu paguei um preço alto, porque ser mãe solo é difícil. Muito difícil. Muito difícil. É muito doloroso, sabe? Porque... você tem que tomar decisões e as pessoas criticam, né? Eu saí da Baixada Fluminense hoje, fui morar na Barra da Tijuca, agora estou em Jacarepaguá e eu fui sozinha com a minha filha. Fui sozinha. Ouvi o chamado e fui. O meu mentor falou, vem, vou. Vai mesmo, vou. Ué, eu só tenho essa vida. E se eu vier em outra vida, não vai vir como a Aline Diane. Então é tudo ou nada. Então, se você precisa tomar aquele tudo ou nada na sua vida, me procura. Aquela virada de chave, né? Como você teve, né, Adélia? Eu tenho várias. Várias. Aquele tudo ou nada, gente. Chamar, vem aqui em Portugal dar um curso, eu tô indo. Eu também sou assim. Eu sou assim. Nada. Eu sempre falo, sou imparável. E parece para outros, nossa, você tem que ter uma casinha e ficar naquela vidinha. Tá tudo bem para quem quer. Eu falo pra minha filha, a mamãe tá aqui, né? Consigo agora dar uma conciliada, mas amanhã, de repente, a mamãe não vai estar aqui. Né? Exatamente. Eu posso estar viajando, dando um curso em outro lugar. E eu sempre, né, explico ela. E ela também agora faz ginástica artística. Minha filha também passou pela seleção. E ela também, lá no CEF. A minha filha ali na Barra, ali no Parque Olímpico, ela foi até ontem fazer a seleção. A minha também está fazendo. E aí eu falo para ela, você pensou, amanhã vamos te chamar, né, para você ir para umas Olimpíadas. E aí você vai ficar, não, minha família, minha mãe, meu pai, não. Abrace, é o que você quer, o que eu não, eu quero, então eu estou te ajudando. Então, eu já coloco isso na cabecinha dela, entendeu? Sim, ela e tá tudo bem se a gente mudar de ideia, né, Adélia? Tudo bem. Não quer, não quer. Se quer, segue. Sim. Entendeu? Eu falo pra ela. A mãe dói, é assim mesmo. A dor faz parte. E faz todo dia que você vai chegar lá, vai conseguir fazer o exercício. 1% todo dia, constante, disciplina. E outra coisa também, né? Bom a gente falar também sobre o ninho vazio, né? A gente está falando agora sobre filhos e, por exemplo, eu sendo mãe solo, a questão do ninho vazio, né? Porque a gente acaba se dedicando muito ao filho
e esquece a mulher, né? Por muito tempo. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei 4 anos sozinha. Depois que eu me separei, eu fiquei sozinha mesmo, sem relacionamento, sem ninguém, me dedicando à minha filha. Na época eu tinha 2 empresas e tinha minha filha bebê e tinha minha mãe também, que veio morar comigo para me dar o apoio. Então eu me isolei, assim, eu esqueci quem era a Aline mulher, sabe? É bom, Aline, você falar isso e a voz do Além aqui de novo, gente, porque me identifico com a Aline. Eu não tive minha mãe, né, para ficar comigo, porque já tinha falecido. Sim. E eu tive a síndrome do ninho vazio, porque a mais velha seguiu a vida, casou e tal. E eu me dediquei muito pequena, né? E a pequena hoje está em Portugal. Então, para cortar esse cordão umbilical e deixar meu passarinho voar, foi muito difícil. Não é fácil. É um processo interno que você vai amadurecendo, e é uma dor que não fecha. Não fecha. E você não sente falta da adolescente. Você começa a sentir falta do cheirinho do pezinho, do bebê, do pegar no colo, do peso. Aí, o ninho vazio, ele te traz a recordação boa. Eu não sei se com você porque ela ainda tem 9 anos, você ainda tem uma boa fase aí. Mas pra eu curtir. não fiquei com ela quando eu tive, né? Eu tive que optar em trabalhar. Eu não tive resguarda, né? Porque na época eu deixei meu irmão na minha empresa e ele deixou a empresa dele com funcionário. Então estava dando muitos problemas, né? Então eu não pude respeitar meu resguardo e logo não amamentei. Até porque eu vivi uma pressão psicológica muito grande de dar conta de tudo, né? Eu era agora mãe, do nada, virei mãe, solo, né? E mulher. Trabalhar, empresa, tudo. E eu nunca tive contato com criança, gente. Eu sou a neta mais velha da parte do meu pai. E assim, eu fui a primeira, assim, da família do meu pai, que era a família mais próxima que eu tinha. E eu nunca tinha nem trocado uma fralda. Gente, foi assustador. Eu com 28 anos fui trocar fralda. Então, assim, porque eu fui crescida num trabalho, né? Eu fui, de alguma forma, programada para trabalhar e ter sucesso, né? Uma salva de palma para vocês, meninas, que estamos com 42 pessoas assistindo. Gratidão aí a todos vocês, né? Gratidão, meninas. Que espero que essa fala tenha tocado vocês e realmente me coloco à disposição, não só da rádio, não da Adele, mas de todas vocês, né? Que tem a voz calada, né? Que ainda está sufocada, que ainda sabe? Porque eu falo que eu vivi, né? Eu fui muito sufocada, porque às vezes, por exemplo, você com seu cabelo azul, quanto deve ser criticada, sabe? Muitos falaram. Então, e quando eu assumi, comecei a fazer autoconhecimento, a primeira coisa que eu fiz foi o meu cabelo, né? Eu gastava horrores no meu cabelo. E aí, meu cabelo era de progressiva. A primeira coisa que eu fiz foi cortar igual de homem. Pra ser natural, né? Não, eu tinha esquecido quem eu era. Porque falaram que meu cabelo era feio. Então, é sobre isso. Você que está aí. Identidade, né? Muita coisa. Cada um tem a sua, né? Gente? Exatamente, mas as pessoas, elas querem botar rótulos. Um padrão, né? Rótulos. E tá tudo bem, às vezes é uma dor delas. Só que às vezes a gente não está preparado. Imagina uma criança que recebe umas informações e não está preparada para aquela fala. Porque a criança, ela ama os pais. Ela ama mais os pais do que os pais. Vocês podem até falar, né? Como que pode isso, Aline? Sim, porque quando a gente vai ter filhos, a gente escolhe se quer menino ou menina. A criança, ela vem nos amando. Então, é muito diferente. E voltando para a fala do ninho vazio, eu não pude amamentar minha filha, né? Então, já começou por aí. E aí, quando eu decidi não ter mais empresa, foi por causa da minha filha. Eu fiz o tudo ou nada, porque eu não estava mais convivendo com a minha filha. E eu decidi ser mãe dela, né? E aí, eu comecei a ficar mais próxima da minha filha. E quando eu percebi, eu estava vivendo só para minha filha. Eu fiquei 4 anos só me dedicando para ela, no sentido de trabalhar para ela, melhorar a qualidade de vida. E aí eu fui esquecendo da linha, até que eu tomei um outro choque.
sabe? Eu tomei vários choques na vida. Primeiro porque quando a minha filha ficou com a minha mãe, ela não começou a não me chamar de mãe. Isso me doeu. Aí eu tomei o choque de decidir acabar com tudo. Como que pode? A minha empresa, juntamente com a minha mãe, tinha 17 anos. Eu, um belo dia, falei, não vou mais ficar aqui. E eu decidi criar uma forma de eu criar minha filha e tendo perto dela. E aí, quando eu decidi acabar com tudo, né? Todo o comércio, aquela coisa física, de estar todo dia ali, eu decidi empreender de outra forma, né? Fui vender pizza na rua, fui vender salgado, me virei para pagar meus estudos. Sei como é que é. Camelô também. Muito bom, né? Camelô, muito bom. Eu também, muito bom. Aí, para eu poder ficar com a minha filha. E nisso criou um vínculo tão, assim, um vínculo tão interno entre eu e ela, que eu queria, não, só eu e ela, esse mundo, só eu e ela. Aí eu tomei outro choque. Porque quando eu comecei a me observar, quando ela ia pro pai, eu sentia a falta dela e eu ficava o silêncio. Sozinha, né? É. Que também não é bom. Que também não é bom. E aí, você vai procurar relacionamentos vazios para tampar o final de semana? Porque isso acontece, né? Muitas vezes as mulheres vão para a noitada, os homens, porque não suporta a solidão. E eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu vou começar a treinar minha filha para a vida. E eu fui trabalhando emocionalmente, deixando ela um pouco mais com o pai, deixando ela mais com a minha mãe. E eu ir saindo, voltando a falar com meus amigos de infância. Comecei a olhar para a Aline. O que a Aline quer fazer, o que ela gosta de fazer. Gosta de ir no cinema, gosta de tomar um café. Então, fui criando essas estratégias para que quando a minha filha for, eu não sentir tanta dor. E também não permitir que ela fique, tá? Porque a gente acaba sendo egoísta. Ó, você não pode ir porque eu criei você. Pra cuidar da mamãe, do papai, quando tá aí doente. Aí eu fico doente emocionalmente. Fico doente emocionalmente porque entra o vitimismo, sim. Sim, tem que porque cuidar existe. Da mamãe, do papai. A maioria fala isso, né? Gente, que horrível. Você tem que olhar a mamãe. Mamãe tá dodói, tem que olhar a mamãe. Sabe que isso se chama. Fica na mente da criança. Isso se chama um ganho secundário, o nome disso? Olha só, Adélia, você cuidou de você, olha, você sendo a minha mãe, ó. Olha, você tem que cuidar de mim, porque eu dei minha vida por você. Mas muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas passam por isso. Então, o que acontece? É obrigação. Não, gente. O filho, o sistema... Você tem obrigação de cuidar de mim, porque eu abri a mão da minha vida para cuidar de você. E aí você não sai de dentro de casa. Uhum. Não cria asas. Você não cria asas. Não cresce. Entendeu? Exatamente. E o homem e a mulher, tanto homem para mulher, tá, gente? Tem que ter tempo de validade para sair de casa. Tá? Porque, assim, o homem só vira homem quando ele rompe. Meu filho saiu com... Eu falo pra minha filha, eu falei pra minha filha, você tem até 20 anos. Ela nunca vou largar você, não. Você vai cuidar da sua vida. Volta pra casa, filha. Ele, não, mãe, eu já saí, não volto mais, não. Volta pra ajudar a mamãe. Olha só. Aí eu falo pra minha filha, você tem até 20 anos pra cuidar da tua vida. Não vou sair daqui, não. Você vai romper. Você vai além do que eu fui. Porque eu tô te dando oxigênio pra isso. Que às vezes depois os pais falecem e aí a pessoa fica perdida. Exatamente, né? porque é base. Então, a constelação familiar sistêmica diz o seguinte: toma o que é do teu pai e da tua mãe e segue o teu caminho. A Bíblia diz assim: quando o homem se casa, ou independente, né, você tem que ter o seu caminho. Por quê? Você só vai crescer como ser humano errando. Errei muito, gente. Eu achava que errar era ruim. Também. Todo mundo erra, né? Não, eu achava que era ruim. É bom. Você aprende com os erros, né? Mas o que a sociedade nos fala? Você não pode errar, Adélia. Você tem que dar certo. Você não pode fracassar, você não pode quebrar, você não pode falir, você não pode fazer nada. Pelo contrário, quanto mais você errar, mais aperfeiçoado você fica. Mais bom você fica naquilo. Quantas vezes a gente tem que gravar várias vezes até que saia natural, até que saia perfeito. Por quê? Eu errei. Se eu não erro, eu nem tento. Gente, eu sou um desistente. Sabe que é pior. É melhor você errar do que você nunca ter tentado. É uma vida morna. Só vai saber se você tentar, né? Exatamente. Se vai dar certo ou não, né? É uma vida morna. É uma vida vazia, porque... Sem expectativa nenhuma, né?
Exatamente. Sem adrenalina, sem nada. É. Gente, eu não consigo. É sobre isso, gente. É sobre isso. Então, erre bastante. Olha só, vai dizer que a terapeuta doida falou para eu errar. Não é sobre isso. Não é perder o controle da sua vida, mas errar nas tentativas que você acha que tem que ser feito. Né? Até você encontrar o seu caminho. Por exemplo, a criança, ela só aprende a andar de bicicleta porque ela caiu. Ninguém nasce sabendo. Essa é a verdade. A gente fala brincando aqui de questão de errar, mas é porque muitas pessoas se sentem frustradas e fracassadas porque tentou abrir um negócio e na primeira vez não foi. Né? Tá tudo bem, não é sempre na primeira. Às vezes a gente tem que se reinventar. E nenhuma queda significa que é o fim. Gente, eu tive um processo trabalhista, eu fiquei endividada com 100 mil. E hoje eu estou aqui. Eu vou dizer para mim que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque senão eu não ia ter largado, porque eu sou daquela que não gostava de desapegar, sabe? Aquela pessoa que não gostava de desapegar. Sabe? Eu construí o meu castelo, eu não posso desfazer dele. Cara, eu já sei quem eu sou, eu refaço. E as pessoas têm um medo, né? Desse desapego, né? Eu vendi a minha primeira casa, né? Que está na justiça até agora, foi o primeiro casamento meu. E o meu ex-marido, ele não queria separação e foi aquele tumulto. E não era para eu ter vendido a casa, né? Acabei que eu vendi a casa com uma pessoa errada que até hoje não me pagou e está na justiça. E eu vendi a casa, entendeu? Era um bem. Eu vendi a casa e tive que comprar outra, parcelado pela caixa e tal. E, assim, as pessoas às vezes se apegam àquilo, né? E eu ia viver um tormento, porque ter me ajudado a fazer uma reforma, ele achou que era dono da casa, né? Que foi uma herança do meu pai. E eu, para não ter aquele conflito, eu quis me livrar. Falei, não, vou vender. E muitas pessoas não, né? Ela acaba ficando na casa e fica com aquele conflito com o ex e fica vivendo aquilo. Eu não, já me liberto. Né? A minha segunda casa foi a mesma coisa, o segundo casamento. Eu também saí da casa, né? Hoje meu filho mora lá e moro de aluguel e a casa tá lá. Mas outras pessoas eu falar, mas tu tem uma casa, tá de aluguel por conta de quê? Né? Sim. E as pessoas não desapegam do carro, da casa, né? Não vai em busca de outras coisas. Eu não tenho medo de nada, porque eu falo, quando a gente morre, não leva nada, né? A gente nasce nu, né? E às vezes fica passando por várias coisas por conta do apego, né? Sim. Tem até que se que libertar. preço, né? Até que preço, tem que né? se libertar. Até que preço vale a sua liberdade, né? Verdade. É sobre isso, né? Sua paz, É. né? Porque paz não significa que você não vai ter guerra, tá? A paz é você... Contigo mesmo, né? né? Exatamente. Você está bem resolvido com você e está tudo você. bem. Porque você não vai resolver o problema do mundo. Mas se você estando bem, você é menos um problema no mundo. Ainda consegue ajudar outras pessoas, Exatamente, né? porque você É está o que a gente resolvido. faz agora. Exatamente. Graças a Deus. Gente, o papo tá maravilhoso, né? A gente tá no último bloco e agora eu vou ter que pedir as considerações finais. Ai, que triste, gente. Ai, meu Deus. Eu vou ter que trazer a Aline de novo, né, Aline? Eis-me aqui. Porque, olha, conexão é assim, gente, né? A gente leva pra você, né? Esses temas, abordar, tirar você da caixinha, da bolha. É comigo mesmo. Né? Esse é muito importante, porque a Aline passou, você está aí passando, eu já passei, eu então estou passando também, e a gente está aqui para isso, para ajudar as pessoas, né? Sim, Essa é a nossa missão, Sim. que poucos entendem, né, Aline? É verdade. Então, Aline, deixa o seu recado, seu endereço, seu Instagram, né? Eu vou botar a Aline lá na clínica, gente, o que vocês acham? Eu falei com ela, falei, Aline, você tem que ir lá, né? Fazer terapia lá nos meus pacientes lá, né? Transformar a vida lá do pessoal do Recreio, da Barra, de qualquer lugar, né? E você quiser, é só vir com a gente aí, seguir e deixa o seu recado aí, Aline. Em primeiro lugar, quero agradecer pela casa, pela oportunidade, Adele. Gratidão mesmo. Agradeço a Deus, né, por chegarmos até aqui.
Me chamo Aline Diane, meu Instagram tá lá, @Aline Diane Terapeuta. Hoje eu trabalho de forma online, até então, né? O meu telefone é 21 969 69 1153. Se você deseja romper, crescer, evoluir, sair da caixinha, quebrar padrões da sua vida, só me chamar. Hoje eu trabalho com mentoria, a gente trabalha tanto na área emocional, financeira, trazendo consciência para a sua vida, uma vida mais leve, tranquila e de paz. Isso aí, terapia de casais também, né? Trabalho com terapia de casais, você que tem conflito, deseja melhorar seu relacionamento, quer evoluir junto, também trabalho com constelação familiar sistêmica, dá para constelar a questão da casa, tá? Porque a casa, essas questões, às vezes, existe o ônus e o bônus, tá? Sim. E existe, às vezes, muita coisa emocional que, às vezes, prende nosso dinheiro. Porque dinheiro é energia, dinheiro é espiritual e dinheiro é emocional, tá? O imã do dinheiro, né? Exatamente, sobre isso. Então, eis-me aqui. Então é isso, gente. Eu também quero agradecer a participação de todos vocês aqui com a Rádio Tropical Web Brasil, no meu programa, né? Saúde, Beleza e Conexões. Eu quero agradecer vocês por estar aí, né? Os ouvintes aí nos assistindo, nos ouvindo, conectados com a gente, que a gente possa ter ajudado vocês aí, né? Com de certeza. alguma forma, né? A virar aquela chavinha que estava aí, né? Aquela dúvida. Pode mandar aí a mensagem aí no nosso WhatsApp que a gente vai responder, 2197 159 1211. É você conectado no mundo e o mundo ozonizado ligado em você. Um beijo. Posso dar um presente antes de ir, meninas? Poxa, amiga, dá sim. Vocês que estão ouvindo agora, meninos e meninas, e se identificou, se faz sentido, eu quero presentear, agraciar você com uma mentoria comigo, tá? Uma mentoria de 30 minutos. Vai ser um prazer estar servindo, estar contribuindo, trazendo clareza, estratégia, tá? Só falar com as meninas da rádio, tá bom? Pode, quero presentear. Não importa a quantidade de pessoas, eu quero presentear. Vamos fazer um post. Tá. Anunciando que você quer presentear. Você me manda uma esteve foto. Aqui, online, né? Quem esteve online, eu coloco o número. Aí tem que ir lá no seu Instagram. Então, eu coloco o númerozinho do arroba dela. Chama ela. Elas vão lá no seu Instagram, clica e diz assim, eu quero. Você faz um sorteio e vê quem vai ser sorteado. Aí a gente avisa aqui. Tá bom, perfeito. Tá? Então é isso, gente. Um beijo aí ozonizado. E se liga aí no post aí, né? Que nós vamos botar aí pra vocês, pra essa mentoria aí gratuita. Tá bom? É um presente do meu coração para vocês, né? Você que deseja romper. Isso aí, eu que agradeço. Muito Gratidão. Obrigada aí por esse Gratidão. presente aí no programa. E que possa vir várias parcerias, várias conexões, vários trabalhos, que a gente possa transformar várias vidas, né? Em nome de Deus e do nosso universo, né? Gratidão sempre. E um beijo ozonizado para todos vocês. E até a próxima quinta-feira. Beijo. Gratidão, gente.